Meus amores, querida família, como é bom estarmos juntos, mesmo que seja dessa forma, aqui no nosso cantinho virtual, de forma remota. Mas que pena, hein, meus amores? O tempo passa rapidinho. Acreditam que já estamos na quarta semana do PET Volume 1? E nessa semana vamos aprender muito como antes. Iniciemos com a nossa oração. Paizinho querido, hoje quero te agradecer por ter uma casa para morar, por estar com minha família unida e com saúde. Amém. Nossa! Olhem o tema da aula de hoje: o gênero notícia, o palco musical da web. São Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunidade. Estudantes voam com a gravidade zero. Nossa, isso são notícias. Isso mesmo, reportagens que foram publicadas em jornais. Então, meus gatinhos e minhas gatinhas, hoje você vai ler e compreender o gênero textual notícia, que relata fatos cotidianos. Relatar é o quê? Escrever ou falar sobre a coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, para nos manter sempre bem informados. E terá também a oportunidade de demonstrar a sua criatividade em produzir um texto a partir da observação de uma imagem. A notícia, então, meus amores, é um gênero textual jornalístico e não literário. Então, ele não é feito para divertir, ele é feito para informar, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Portanto, de um texto informativo sobre o tema atual ou algum acontecimento real veiculada pelos principais meios de comunicação. O que quer dizer veiculada, tia? É que é colocada, publicada nos meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Quais são os elementos da notícia? Então, o que tem dentro de uma notícia? Ela relata os fatos recentes, tem o objetivo de informar com exatidão o que está acontecendo, procura ser neutra e confiável, é iniciado com uma manchete bem objetiva, que é o título do texto, tem um verbo no presente, então, que acontece. Em seguida vem o lead, que é o primeiro parágrafo. E nesse lead vem falando tudo o que vai acontecer nessa notícia, em pouquíssimas palavras. Elas são anônimas e neutras. Isso quer dizer que ela não pode mexer com política e nem pode ficar falando com nomes das pessoas só se ela tiver permissão. O roteiro para a gente fazer uma notícia, como que a gente faria? O que nós vamos fazer na notícia? Qual é o fato, a ação que nós vamos publicar, que nós vamos escrever ou falar? Quem? Quem são os personagens? Protagonistas são as pessoas que são boazinhas, os principais personagens da história. E os antagonistas, a pessoa que é ruim naquela história. Como? O modo como se desenrolou o fato ou ação. Então, o como é como que a gente aconteceu aquela ação, aquele fato. Quando é a época, o momento em que ocorreu o fato. Foi de manhã? Foi de tarde? Foi de noite? Foi nesse mês? Foi nessa semana? Foi hoje? Onde é o lugar da ocorrência? Onde que aconteceu? Por quê? A causa, a razão, o motivo que levou a acontecer aquilo.
Por isso, é o resultado ou a consequência. É o que finaliza, qual a consequência daquela ação. Por exemplo, as pessoas estão saindo para frequentar o comércio, mesmo estando na zona roxa durante a pandemia. Qual que é o resultado disso? O aumento das pessoas sendo internadas no hospital. Nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que. Sempre tem o que e sempre tem quem. Sem os quais não há narração. Então, sem quem acontece os personagens, né? E o fato, sem o fato e as pessoas, não acontece aquele texto, aquela notícia. Por esse motivo, as notícias possuem o teor informativo. Tem o teor informativo, de informação. E podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidos. Observem a atividade de hoje. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Então, essa é a manchete. O que aconteceu? Crianças surdas estão recebendo o quê? Cães-guia. Aonde? Na Grã-Bretanha. Então, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Esse pequeno parágrafo que é chamado de lead, que é a informação do que vai acontecer nessa notícia. No último ano, a instituição Cães-Guia para surdos deu 12 desses cães para crianças. Uma delas foi Jamie Jengum, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é um labrador Kurt, que alerta quando precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama, e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Viram que interessante? Então, esse cãozinho transformou a vida de James. Essa reportagem, essa notícia, foi transformadora na vida das pessoas que têm surdez neste lugar. Meus amores, sei que vão fazer as atividades com muito empenho, pois a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de novos sonhos. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau.